Seja bem-vindo a mais um Ponto de Partida. É muito bom ter você aqui no nosso podcast. Eu tenho um prazer enorme de hoje receber aqui no Ponto de Partida o meu amigo Lindiomir José Galiza, ou mais conhecido como Galiza. Seja bem-vindo, Galiza, aos estúdios do No Ponto SC. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Marcos. Quero te parabenizar por esse estúdio top, com certeza muito bonito, com qualidade, com certeza. Mas tu é qualidade, tu é um menino abençoado. Obrigado, meu querido amigo Galiza. O Galiza é conhecido como Galiza, né? O Lindiomir José Galiza, o presidente da colônia de pescadores. Eu quero começar o programa de hoje diferente. Quero que você mostre as suas mãos aí para a câmera. As mãos? Eu vi que tem uns calos aí. Sim, temos os calos. Isso. Então a vida não foi só sorte. Tem Não. muito trabalho envolvido aí. Eu acho que sorte não combinaria, né, Marcos, com essa palavra, mas sim trabalho mesmo, né? Então eu quero começar com a sua história. O Lindiomir nasceu onde? Eu nasci em Ituporanga, né? Quer dizer, lá que a minha mãe deu à luz, mas em Itajaí era a base, né? Terra da cebola, Ituporanga. Isso, que lá é os meus avós, né? Galiza é italiano. Galiza é italiano. Galiza é italiano. Ah. Galiza e Marangoni. Marangoni da parte da mãe e Galiza da parte do pai, né? Certo. Bom, então o Galiza nasceu em Ituporanga, família de Itajaí, família tranquila, foi o início da vida, Galiza, tudo muito disponível para você, com riquezas, é assim, não? Não, Marcos, não. A gente começou lá de pequenininho, escola fui até a 6ª série não completa. Até a 6ª série só? Só, até a 6ª série só. Por quê? Porque a gente tinha duas opções. Eu tinha comigo uma coisa assim na época, né? Eu preciso aprender a ler, escrever e fazer conta. Tá. Para mim ali estava bom. Eu acho que deu certo, mas tudo bem. Sim, para mim estava bom até ali então, né? Porque eu tinha que ajudar o papai e a mamãe, né? Meu pai, carpinteiro, naquela época estava saindo as primeiras casas de alvenaria. Então, na época, às vezes, era meio conflitante, né? Não tinha muito trabalho aqui na região, né? E aí eu digo, não, peraí, eu vou ajudar. E aí, nessa época, eu tinha uns amigos da Alemanha que lançaram as antenas espinha de peixe. Sim. Né? E com 9 aninhos, eu vim aqui para Meia Praia. 9 anos? 9 anos de idade. Mas você veio para cá o quê? Vinha junto com ele de ajudante. Ele saiu de Itajaí. Vira para lá, vira para cá. Isso. Não, primeiro aguentava a escada, né? Tá. Primeiro, o processo era assim, primeiro montava o espinho de peixe no chão. Claro. Aí as casas, na época, a gente usava o bambu. Claro, lembro. Hoje tem já quer dizer, nem tem mais, mas depois veio os caninhos de ferro, né? Sim. Mas aí a gente primeiro montava no chão, aí botava na ponta do bambu, eu sempre ajudando, dava a chavezinha, e quando ele ia subir, aguentava a escada. Aí, resumindo, fiquei um tempinho fazendo isso aqui com ele na Meia Praia, né? Sim. Porque na época veio as primeiras televisão para cá, então os vizinhos iam tudo para casa, por exemplo, do Quinho ali, era uma das primeiras que a gente botou aqui na Meia Praia, então todo mundo ia ali assistir, e quanto maior a antena, mais alcançava a televisão, que aqui a gente pegava de Blumenau, né? Claro. Época, E ali... 9 anos. 9 anos. Era uma outra época, sem dúvida nenhuma, onde, né, se tinha um conceito diferente sobre trabalho, sobre criança, mas isso ajudou a criar. Esse é o objetivo do programa, o ponto de partida. Ajudou a criar sua personalidade, a sua família, os seus conceitos de vida, né, Galiza? Sim, com certeza, porque daí eu passava dificuldade, mas eu não levava essa dificuldade para ninguém. Eu ficava ela para mim e dizia, não, mas eu vou chegar lá, eu vou atingir meus objetivos, né? Era praticamente uma criança, né? Hoje eu vejo aí criança com 16 anos não pode trabalhar, quer dizer que até pode, mas tem um monte de regras, de lei. Sim. Né? Pô, eu com 9 anos, 10 anos, que eu ganhava, eu dava para mãe, para mamãe, para o papai e... Não juntou o dinheiro para depois começar a vida? Não podia, não tinha, né? Eu dava isso para lá, para o Natal, para ganhar assim de presente um chutezinha, uma conga. Isso era a nossa felicidade. E já produzia. Não era um recurso, mas era alguma coisa que ajudava, né, Marco? Você é um filho mais velho, mais novo? Eu sou o terceiro dos meninos. Certo. São 3 meninas e 3 meninos. 6 filhos. 6 filhos. Eu sou o terceiro menino. Então, ou seja, quando você tinha 9 anos de idade, você já tinha, então, 2 mais velhos, isso, é isso? Isso, que daí
saíram de casa e foram para Blumenau trabalhar. Foram Certo. trabalhar na Catarinense também. Estamos Começaram falando lá. isso em que ano? Nós estamos falando isso em 77, 78, 79. Você trabalhando na Catarinense? Sim, depois, quando eu peguei assim um melhorzinho, que os meus irmãos já trabalhavam, Tá. então, o que eu fazia? Vocês vão para onde? Ah, vamos para tal lugar. Leve eu junto, eles levavam. E eu também fui aprendendo, vendo o que eles faziam, e quando eu ia completar 14 anos, eu já estava de cobrador da Catarinense. Cobrador, com aquelas borrachas no pulso? Com aquilo, eu fui contemplado a fazer a férias dos cobradores fixos, né? Certo. Eles trabalhavam o ano todo e todo ano tirava férias. Tá. Então, por exemplo, o Marcos trabalhava aqui em Itapema, um exemplo. Tá. Aí eu vim agora aqui tirar férias do Marcos. Certo. Assim eu fiz por 2 anos. E qual foi a linha que você trabalhou? Eu trabalhei na linha Florianópolis-Blumenau, que passava em Itajaí, e Florianópolis-Lages. Então você conheceu o estado todo praticamente? Sim, bastante cidades desse estado. Isso lá embaixo, naquela época, ainda eram os Mercedinhos barriga d'água, os ônibus. Pensa. Quantos anos, Galiza, nessa época? Nessa época, 14 anos eu tinha. 14 anos. 14 anos, Marcos. Certo. E aí, já você nasceu em Ituporanga, você disse que veio com 9 anos para Itapema, sempre Isso. morou em Itapema? Sim, não, aí fiquei em Itapema 9 anos, 10, 11 anos. Tá, Aí voltamos para Itajaí. tá. Aí fiquei em Itajaí fazendo algumas coisas, entrei com 14 anos, de 13 para 14 na Catarinense. Tá. Em Itajaí era uma filial deles, entrei por ali. Resumindo, com 15 anos, como Itapema não tinha colégio na época, para hoje, que são aí grandes engenheiros do nosso município, que todos iam com a gente estudar Itajaí, que era Neto Passos, Calói, Clésio. Assim, não vou falar muito, mas tem uma geração lá de baixo, que são os Certo. primeiros engenheiros do nosso município e Certo. arquitetos. Então, com isso, eu conheci eles na época e conheci também minha esposa. Hoje, a minha esposa, mãe dos meus filhos, que vivo já há 38 anos casado. Você Viu que tem- destino. Você tem quantos filhos? 2 filhos, um Dois casal. filhos. Um casal, o nome deles? É Kathleen, 38 anos, e Jonathan, 33 anos. Eu tô tentando fazer a conta aqui, pelo que você falou. Você foi pai cedo. Com 16 anos. 16 anos. 16 anos e um pouquinho veio a filha Kathleen. Bom, você é família humilde, pai trabalhador, você falou que não podia juntar dinheiro, começou a trabalhar com 9 anos de idade. Pelo menos você tem estudo, então. Sim. Sei ler, Você sei falou até a 6ª série. Mas aí, 16 anos pai. escrever. Sim. E aí, Galiza, como é que faz para já virar homem cedo? Homem no sentido da palavra? Pai de família, cuidar de família, constituir família, responsabilidades? Naquela época era mais tranquilo em algumas partes, né, Marcos? Sim. Como assim mais tranquilo? Porque era 2 crianças. Vendo hoje na situação, eu paro e penso, olhando para os meus filhos já. Sim. São pais também, mas eu olho e digo, meu Deus, como a gente foi criança, a gente não sabia. Imagina, eu com praticamente 16 anos e um neném no colo e o pai. E a minha esposa também, eu sou mais velho que ela 2 meses. Tá. Né? Então, naquela época era aquilo mesmo, né, Marcos? Nós... E aí você entrou diretamente na pesca? Ou teve alguma formação Não, antes? aí quando casei, então, nessa época, daí para continuar um casamento tranquilo, eu tive que sair da empresa. Por quê, Marcos? Porque naquela época os cobradores, eles eram muito assediados. Aham. Sim, por exemplo, assim, para tu entender, em Florianópolis embarcava estudante que estudava em Florianópolis e desembarcava em Tijucas, que era ali que eles moravam. Aí as meninas desembarcavam ali. Em Tijucas embarcava a menina que desembarcava em Itajaí. Tá. Itapema embarcava. Então isso não dava Não certo. ia dar certo. Não ia dar certo. Então nós vamos parar por aqui. Aí, Tá. Mas você não era casado ainda? tava ali, né? Tava namorando. Tava. Aí saí da empresa e tive o privilégio na época de conhecer o seu Luiz Cadori. Tá. É uma pessoa que tem hoje tem a estrutura, que era um posto de gasolina aqui na 101. Os antigos aí todo mundo conhece, quem era o seu Luiz Cadores. Fiquei com ele ali um ano e pouco, aprendi muita coisa com ele. Aí fui trabalhar com o sobrinho dele, que é o Beto Cadori, também, Tá. isso lá na época de 80 para 90. Tá. E também conhecemos ali muita coisa, somos grandes amigos hoje, assim, e vimos a coisa acontecer, né? Sim.
Viu Itapema com outros olhos, né? Crescendo, né? Sim, fui privilegiado que na época, quando eu casei, quem me pagou o casamento foi o meu avô, avô da minha esposa também, o Olegário Bernardes. Famoso Olegário Bernardes. Famoso Olegário Bernardes. Ele pagou a minha festa de casamento, né? Certo. Então eu sou privilegiado de hoje começar a pensar na história e ver, olha como Deus já trabalhava na vida da gente sem a gente perceber, né? Porque eu não tinha nada, era criança, então eu não tinha um capital, eu não tinha uma casa, eu não tinha um móvel, não. Morava com o sogro aqui. Bom, quem conhece o Galiza e está conhecendo um pouquinho da história dele, porque este é o objetivo desse programa, mostrar o ponto de partida da vida dele, tá? Sabe também que o Galiza é uma pessoa devota a Deus, ele tem a sua religiosidade, ele acorda todo dia de manhã, manda mensagem para muitas pessoas, manda textos bíblicos, né? Isso também veio da base familiar, Galiza? Sim, veio da base familiar, Mas eu me apeguei mais assim quando a gente teve mais conhecimento, né? Peraí, eu preciso saber de algumas coisas melhores, né? E aí descobri realmente que estar com Deus no coração no dia a dia transforma a vida da gente, né? E eu fui transformado, graças a Deus, né? Agradeço, né? É como a gente tem assim, eu tenho sempre no meu coração aquilo. Deus dá tudo o que tu quer, basta tu confiar nele e ser amigo dele de verdade, né? Porque a gente fala, tá com Deus não tem problema. Claro que tem, porque lá nos antigos todos tiveram um problema. Exemplo, Daniel entrou na cova dos leões, na fornalha, mas o que Deus diz para mim, que eu peguei isso assim como qualidade de vida? Tu vai entrar na cova dos leões, mas eu vou entrar contigo. Então quer dizer que se ele vai entrar comigo, o que eu vou temer, né, Marcos? E assim venho vindo na minha vida, graças a Deus. Recebo bênçãos a cada dia. Bom, nós vamos para uma pequena pausa e a segunda parte a gente vai entrar na vida do Galiza atualmente, né? Vamos ver a visão dele de como ele olha Itapema hoje, porque Itapema era bem diferente no passado, né? Bem diferente. Era uma Marcos. visão, até no próprio conceito de sociedade, como a gente viu aqui, de crianças, de base, mas isso tudo fez você chegar ao que a sua família, o que você tem hoje, né? Sim, com certeza, Marcos. Então a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho, na segunda parte, tá? A respeito aí dessa história mais moderna do Lindomir José Galiza, o cobrador mais conceituado, o homem mais... como é que que era paquerado de Florianópolis a Blumenau, mas não tinha problema na época. Ele decidiu casar, largar essa vida. É tudo brincadeira, claro. Pra gente descontrair um pouquinho. Brincadeira sadia. Brincadeira sadia, exatamente. O presidente da colônia de pescadores Z19 de Itapema é o nosso entrevistado hoje aqui no Vodcast, que está sendo realizado aqui no Estúdio Z3, no Jardim Praia Mar. Se você quiser fazer sua live, fazer seu vídeo, entre em contato com nossa equipe do Estúdio Z3, que você vai conhecer toda a estrutura que a gente montou aqui, climatizado, moderno, com tudo, com chroma key, para você poder fazer também live, vídeos, comerciais institucionais, enfim. A gente dá uma parada, volta já contando a história daqui no ponto de partida de Lindomir José Galiza. Até eu me confundi, tá vendo? É porque a gente é lindo, né? Lindo pra ser Lindomir. Esses olhos claros aqui me atrapalham durante a nossa conversa. Voltamos já.